Boa noite. Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Fernando Hilário. Geisa do Carneiro. Zé do Amado. Professor Luiz. Presente. Silvana Forel. Vanderlei Feim. Wellington Cunha. E William Araújo, presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 11 de outubro de 2022, às 19h09. Gostaria de pedir a todos que se levantassem um minuto de silêncio em homenagem ao nosso querido e eterno presidente Gilmar Benedito Gonçalves. Passaremos agora a leitura bíblica com o vereador William. Há pedidos aqui. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Passaremos agora à posse do senhor Michel Henrique Custódio Pinto, Tucurinha. Conforme o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, solicito ao senhor Michel que fique em pé para prestar o compromisso. Boa noite a todos. Prometo cumprir esta Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município de Joanópolis, observar as leis, desempenhar o mandato em que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do seu povo. Neste momento, declaro empossado o vereador Michel Henrique Custódio Pinto, Tucurinha. Solicito ao secretário que faça a leitura do termo de posse do vereador Michel Henrique Custódio Pinto, Tucurinha. Termo de posse de vereador suplente da Câmara Municipal de Joanópolis, legislatura 2021-2024. Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Joanópolis, no plenário 17 de agosto, na rua Francisco Ollers, número 146, por ocasião da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, com as presenças do senhor vice-presidente Luiz Alexandre Ferraz, do senhor secretário William Gustavo de Araújo e dos vereadores Fernando Celso Lafray Hilário, Geisa Mirela Costa, José Carlos Costa, Silvana Forel Bevilacqua Nunes, Vanderlei Antônio de Oliveira e Wellington Aparecido da Cunha.
Compareceu para prestar compromisso e tomar posse o vereador do partido do DEM, regularmente diplomado, senhor Michael Henrique Custódio Pinto. Após as formalidades regimentais, o edil Michael expressou a afirmação solene de bem desempenhar o mandato no qual é investido nesse momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso, conforme o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado, a trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de seu povo. Para constar, eu, William Gustavo de Araújo, secretário da mesa, mandei lavrar o presente termo que, depois de lido em sessão ordinária, vai assinado pelo vereador empossado, pelo vice-presidente e pelos vereadores presentes. Nada mais. Passaremos agora à assinatura do termo de posse. Por gentileza, solicito aos vereadores que, por ordem, vão até a tribuna assinar. Fernando. Convido o vereador William Gustavo de Araújo. Convido o vereador Fernando Celso Lafraia Hilário. Convido a vereadora Geisa Mirela Costa. Convido a vereadora Silvana Forel Bevilacqua Nunes. Convido o vereador Vanderlei Antônio de Oliveira. Convido o vereador Wellington Aparecido da Cunha. Convido o vereador empossado para sua manifestação. 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimo vice-prefeito, funcionários da Câmara, ao público presente e a todos que acompanham a presente sessão, os meus cumprimentos. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela noite de hoje
e apesar das circunstâncias que me faz tomar posse hoje, aproveito para prestar a minha homenagem ao senhor Gilmar da Correnteza e manifestar os meus sinceros sentimentos à sua família e amigos. Para mim, uma honra muito grande e responsabilidade em ocupar esse cargo. Digo ocupar esse cargo e não substituir o vereador Gilmar. Pois as pessoas são insubstituíveis e o Gilmar é e será insubstituível. Sempre será lembrado com carinho e saudade por todos nós. Agradeço aos meus eleitores, a todos que confiaram em mim e prometo honrar e confiar, lutar por nosso município, estar sempre presente, sem paixões partidárias. Creio que um vereador deve estar para os munícipes e não para os seus políticos. Prometo me esforçar ao máximo pelo bem-estar de Joanópolis, colaborar com minhas ações, votos e decisões a favor do povo. Estar neste cargo é uma responsabilidade imensa e peso de um voto para poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Portanto, rogo a Deus que me ilumine, me dê força, me dê sabedoria em todos os momentos. Por outro lado, peço aos meus eleitores e amigos que me cobrem, que me ajudem, pois quero estar sempre aberto ao diálogo e ouvir as pessoas e suas reivindicações e poder trazer ao plenário a vontade do povo e procurar, junto com os meus colegas, as soluções possíveis para o bem comum. Agradeço à minha família pelo apoio, força e confiança que me deram a todo momento. Não vou me alongar nas palavras, mas iniciar logo o meu trabalho com os vereadores desta casa. E cumprimento meus novos colegas, conto com vocês e com todos os funcionários desta casa, nesta nova etapa da minha vida. Abro a palavra para os demais vereadores. Com a palavra, a nobre vereadora Silvana. Boa noite a todos, aos nobres colegas, a chegada do Tucurinha, que vai ser de muita honra ter você do nosso lado. Eu lembro de uma viagem que a gente fez para Aparecida, você indo e eu voltando, e a gente se encontrou no meio do caminho e eu falei, a gente vai estar junto em algum momento ali dentro daquela Câmara. E hoje, devido às circunstâncias, é óbvio, né, que para nós é muito triste, mas a gente está aqui, né, Tucurinha? Seguindo a linha de raciocínio do seu Gilmar, que vai fazer muita falta, mas eu espero que a gente dê continuidade no trabalho dele, que realmente era um político exemplar, que não entrava em desacordo com ninguém, ele fazia a política certa, que é tentar se relacionar com todos, independente da divergência que existe. E você é o estilo dele, Tucurinha, porque desde quando eu te conheci, eu percebo isso em você, e eu acho que você está aqui para somar. E por mais difícil que seja, por mais doloroso, nada acontece por acaso. E nós vamos seguir em frente na luta aí pela vontade do seu Gilmar. Parabéns e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Wellington Cunha. São 2 minutos. Só aumentar um pouquinho o volume. Michel, 2 minutos para falar de você é muito pouco. Um cara que eu cresci junto, crescemos, passamos a nossa infância juntos, na verdade, andando de bicicleta, indo lá na Vila Sanches, brincar de esconde-esconde com a molecada, jogando taco por aí, depois ficar na Rua da Trimel até tarde da noite ali, e hoje te ver, Tucurinha, assim, um exemplo de pessoa, um exemplo de pai, um exemplo de filho. Seu pai, sei que ele não está aqui, mas ele está lá assistindo você. E o que você vem fazendo pelo seu pai, cara, para mim,
tem um peso muito grande, porque o que você está vivendo, muitos aqui também viveram, eu passei por isso e o seu pai está aí, cara. E o que você se tornou hoje em dia, você pode ter certeza, erga a sua cabeça, porque isso é orgulho para toda a sua família, orgulho para a gente, e é um prazer estar dividindo esse plenário com você. É uma honra estar dividindo esse plenário com esse grande homem que você se tornou. E não é pelo peso, não, que engordou um pouquinho nesses últimos anos aí, mas não é por isso. Você se tornou um grande homem, cara, um grande pai, um grande exemplo de ser humano. Como você mesmo falou, ninguém é substituível. O Gilmar nunca ninguém vai conseguir ocupar o espaço dele, mas ele cumpriu o seu papel. E você só está no começo da trajetória da sua vida. Eu tenho certeza que você tem muita lenha para queimar e muito bem para trazer para o nosso município, para o nosso povo. Seja bem-vindo, pode contar com a gente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Boa noite a todos. Bem-vindo, meu grande amigo. A gente sempre conversa, né, Tucura, sobre política. Desejo boa sorte na sua caminhada. A empreitada não é fácil, mas eu acredito muito no seu potencial, sei da sua capacidade, ser humano que você é, e eu tenho certeza que você vai fazer um excelente mandato, e esse é só o começo para você. Você tem muito futuro pela frente, te desejo muito sucesso, que Deus te abençoe sempre. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Meus parabéns para você. Infelizmente não foi da forma que você queria, mas você está aqui com a gente e peço a Deus que ilumine o seu caminho. Se precisar de mim, no que for preciso, o pouco de conhecimento que a gente tem aqui, a gente vai estar passando um por outro. E fico muito feliz de você também, que esses dias eu levei você e o seu pai para São Paulo, você parar com o seu trabalho para cuidar do seu pai. Então, isso para mim foi uma honra muito grande, fiquei muito feliz por isso aí. Porque você fez o certo, eu também fiz isso para o meu pai e não me arrependo nem um pouquinho. Então, muito boa sorte nessa trajetória sua aqui. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Não, pode falar. José do Amado. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar o parabéns para o Tucurinha pelo sua posse. E Deus te abençoe no seu mandato aí. Com a palavra, o novo vereador William. Boa noite a todos. Tucura, meu grande amigo, eu gostaria de dizer que você pode contar conosco para o que precisar. Eu sei que nós já dividimos, né, tantos conhecimentos no nosso trabalho, no nosso ramo, que sempre nós temos dúvidas, dificuldades, e um tem ajudado ao outro. Eu sei que você tem me ajudado e eu tenho colaborado no possível. E é aqui que essa casa que está recebendo você de braços abertos, você possa, né, sentir aqui o carinho, o abraço de todos os vereadores que estão aqui presentes, em prol que nós possamos fazer o melhor pela população de Joanópolis. Deus abençoe seu mandato. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o novo vereador Fernando Hilário. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Seja bem-vindo, Tucurinha. É uma experiência nova para 6 vereadores aqui também. Esse início foi novo, mas conte conosco no que precisar. Nós temos aqui, acho que as meninas da Câmara são sensacionais. Nós temos um corpo técnico que realmente faz essa Câmara andar. É o nosso braço direito aí. Então, conte conosco e principalmente com elas aí no que precisar. Elas são fera e vamos continuar aí o nosso mandato, se Deus quiser, em busca de muitas conquistas para a cidade. Deus te abençoe, te ilumine e tudo tem sua hora. Então, esse é o seu momento e que Deus continue abençoando você. Conte conosco, tá bom? Passo a presidência ao novo vereador William. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores. Como é a vida, hein, Tucurinha?
Eu acho extremamente gratificante a profissão de professor. Tivemos juntos, né, na primeira fase, quem lecionou a primeira fase do senhor Tucurinha sabe o quanto ele era o Tucurinha. Depois ele apareceu lá na segunda fase dele, bem já maduro, né, e com a dificuldade de não poder fazer aquilo que ele queria, que era estudar, porque ele estava enganjado no trabalho, e agora ele precisava estudar. E agora estamos aqui nós, né, professor, aluno, aluno, professor. E diante de uma situação que obviamente que nós não gostaríamos, né, mas aquele lá em cima sabe mais das coisas do que nós, e diante de um professor, seu Gilmar, que foi meu aluno, né, e meu professor aqui, e agora nós temos aí um ex-aluno. Aliás, essa casa está enchendo de ex-alunos, eu acho que eu estou ficando velho. Parabéns. Retorna a presidência ao nobre professor Luiz. Convido nesse momento o senhor Ronaldo Leme, secretário municipal de Obras e Projetos, para fazer uso da palavra para discorrer sobre o plano diretor. O secretário dispõe de 20 minutos. Ligou. Muito bem, então, senhoras e senhores, do público presente, pessoal que nos assiste pela internet, cumprimento a todos, boa noite. Aos senhores vereadores, a quem eu cumprimento todos na pessoa do senhor presidente interino, professor Luiz, a mesa, o William. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa casa. Esse mandato, tenho vindo pouco para cá, mas é um lugar que eu tenho o maior respeito, que eu admiro o trabalho que todo mundo faz aqui, então me sinto muito bem estando aqui entre vocês. Começo minhas falas desejando meus sentimentos à perda dessa casa, nesses últimos dias, com a partida do nosso amigo, do nosso presidente Gilmar da Correnteza, e, ao mesmo tempo, então, também parabenizo, deixo aqui os meus votos de um bom mandato ao vereador Tucurinha, que está assumindo hoje. Parabéns. Deus te abençoe aí nessa caminhada. Tá? Bom, para quem... Eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas caso alguém esteja assistindo e não me conheça, meu nome é Ronaldo Leme, eu estou como secretário de Obras e Projetos, a convite do prefeito Adalto. Já é a segunda vez que a gente está trabalhando junto. No primeiro mandato, 2003 2016, eu estive com ele, eu ocupei o gabinete do prefeito e naquele ano eu já terminei também respondendo ali pela Secretaria de Obras e Projetos. Então, é a minha segunda vez nessa pasta, com a peculiaridade que eu não sou nem engenheiro e não sou nem arquiteto. A minha formação, eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Nesse momento estou fazendo outra pós-graduação e, como a vida me trouxe de volta para a iniciativa pública, estou fazendo gestão de cidades na Uninove, é um curso de 360 horas, lato sensu, que eu saio com o certificado de especialista em gestão de cidades. Aí, como eu sei que o pessoal lá está me assistindo, vou deixar um abraço aqui para minha professora, Mariana, meu professor Christian. Então, obrigado. E já empossado de novo no cargo de secretário de obras, no ano passado eu tive a oportunidade de fazer, na Universidade do Direito Público, um curso de aprovação de loteamento, e esse ano eu fiz aí de regularização fundiária através da Lei 13.465, que é o REURB. E esses últimos dois está diretamente ligado ao que eu vou discorrer aqui hoje, que é sobre o plano diretor. De certa forma, senhor presidente, falar do plano diretor aqui nessa data pode ser considerado como uma homenagem ao nosso amigo Gilmar, porque esse era uma pauta dele. Ele sempre falava disso para nós. Ele tinha aqui o Código de Obras e tinha um plano diretor como coisas que ele queria e estamos aqui hoje falando isso. E eu vim aqui justamente porque o plano diretor não é uma empreitada que o executivo consiga tocar sozinho. Não é uma empreitada que o executivo e legislativo consigam tocar sozinho. É uma empreitada que necessariamente vai precisar de executivo, legislativo e a sociedade civil. O plano diretor se faz dessa maneira. E nessa precisão da sociedade civil é o que a gente vem recorrer aos senhores aqui nessa casa hoje.
né? Eu trabalho lá no Executivo, e no Executivo apenas 2 pessoas foram eleitas diretamente pelo povo. O senhor prefeito e o nosso querido vice-prefeito que está aqui prestigiando, o Valtinho. Mas aqui nessa casa, nós temos 9 eleitos pelo povo. Então, é natural que essa casa ela tenha uma representatividade maior, ela tenha uma penetração maior na sociedade, né? Ela é mais diversa, ela é mais heterogênea. Cada um dos senhores são de partidos diferentes, de grupos diferentes, representam grupos diferentes da sociedade. Então, quando os senhores abraçam essa causa, quando os senhores, junto com a gente, tomam o plano diretor como algo importante, é claro que isso facilita muito, isso faz com que a gente alcance a sociedade de uma maneira muito mais rápida por essa penetração que vocês têm. O plano diretor, senhores, ele não é um assunto novo aqui para a gente, né? O plano diretor ele já foi exaustivamente discutido, sociedade civil, poder executivo e poder legislativo já se debruçaram sobre esse tema lá em 2004, 2005, se não me falha a memória. Um material muito bom foi produzido naquela ocasião, material esse que está em arquivo aqui nessa Casa de Leis. Então, que foi o nosso ponto de partida, né? Ou pelo menos nos lembrou a didática de fazer um plano diretor, que é o que temos aqui, é o que tem aqui hoje. E a necessidade, quando a gente fala do plano diretor, o que acontece? Essa ideia de se ter um instrumento que regulamenta, um instrumento que dá o norte para o crescimento e a expansão dos municípios, ela é bastante antiga. Ela vem lá de 1965, do Código Florestal, quando apareceu a primeira vez essa ideia. Aí depois ela foi reforçada na lei que eu uso, que é o meu instrumento de trabalho, que é 6766, que é a lei do parcelamento do solo urbano, mas ela se consolidou, ela apareceu mesmo, foi na Constituição de 1988, e aí, me permitam fazer uma colinha aqui, que foi quando ela foi chamada de o instrumento básico para o crescimento e desenvolvimento ordenado de um município, de uma cidade. Então foi lá. Logo depois disso, aí sim, em 2001, pela lei, pelo Estatuto das Cidades, aí que ele foi realmente, virou lei, virou um decreto, foi regulamentado pelo Estatuto das Cidades, a necessidade de um plano diretor. Eu acredito que na época foi o entendimento de que a lei, de que a regulamentação através do Estatuto das Cidades, o entendimento de que a obrigatoriedade era para cidades acima de 20 mil habitantes, é que fez com que, na época, não prosperasse. A gente acompanhou o trabalho, a gente revisou o trabalho que foi feito, a gente encontrou lá algumas incongruências, mas, do meu ponto de vista, era sanável. Eu acredito que, na época, ele não prosperou porque se entendeu que não era obrigatório e se entendeu que o plano diretor de um município é um instrumento forte, é um instrumento que regulamenta, um instrumento que dá diretrizes, um instrumento que ele tem, ele é controverso, ele é um trabalho grande a ser feito e principalmente a ser implantado. Então, na época, entenderam que não era obrigatório, acharam por bem deixá-lo morrer. E aí é que a gente precisa começar explicando isso. A necessidade, a obrigatoriedade do município discutir e aprovar um plano diretor, então não se dá pela lei em Joanópolis, mas pela necessidade. Se nós formos esperar juntar 20 mil habitantes em Joanópolis para sermos obrigados a fazer o plano diretor, quando esse plano diretor vir, não haverá mais a Joanópolis que a gente conhece para proteger, para ele poder salvaguardar, para ele proteger, para ele deixar do jeito que a gente ama e que a gente gosta tanto da nossa cidade. Então, só para frisar bem essa parte, o que torna o plano diretor obrigatório para Joanópolis não é a lei, é a necessidade. Tá? Quando os loteamentos que estão lá no meu setor, eles forem aprovados, e quando aqueles para qual a gente já emitiu, por exemplo, a certidão de diretriz, cumprir todo o papel e também for aprovado, o número de lotes na cidade, o tamanho da cidade, vamos dizer assim, vai ter quase que dobrado.
E isso vai acontecer nos próximos anos. E isso eu estou dizendo dos loteamentos formais, dos loteamentos bonitinhos. A gente sabe aqui que a gente tem mais de 30 núcleos irregular ou clandestino cadastrado e a gente tem um número igual ou maior ainda sem cadastro nenhum, que a gente ainda está procurando por aí. Então, assim, o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, que é o que a gente vê por aí, ele está acontecendo numa velocidade muito grande. E é por isso que a gente fala que, assim, seria ideal que lá atrás esse plano diretor já tivesse em andamento. Mas a gente já perdeu todo esse tempo e a cidade cresceu e a cidade cresce de uma forma bastante desordenada e a gente não tem muitas ferramentas para conseguir isso aí. Mas agora ainda é um momento, agora ainda é possível. Se a gente for esperar atingir 20 mil, aí realmente vai ficar bastante difícil. Hoje, aqui na cidade, pessoal, a gente já consegue sentir os efeitos nocivos da falta desse planejamento. A gente já consegue andar pela cidade ou andar pelos bairros e a gente consegue perceber, hoje em dia a gente já vive conflitos entre área residencial e área industrial. A gente já vive conflito entre área de expansão urbana, de desenvolvimento turístico, de exploração turística e área residencial. Esses conflitos já acontecem e eles vão se agravar na medida que a cidade vai crescendo. Só para vocês terem ideia mais ou menos do que eu estou falando, eu tenho aqui um amigo que sempre está comigo, que é o Bruno, que é o presidente lá da associação lá do Porto da Análise, e ele sempre tem um exemplo na ponta da língua e eu vou plagiá-lo nesse momento. Imaginem bem, eu não tenho lei nenhuma que me impeça de que um empreendedor realize um curtume, por exemplo, ali do lado do Vale dos Lagos. Uma atividade comercial ou uma atividade empresarial cujo odor, o cheiro, pega a região inteira. Eu não tenho nada que impeça que se abra um ferro velho na entrada da cidade. Eu não tenho nada que impeça que se instale uma serraria lá do lado do seu Adriano, no Monte das Oliveiras. E aquele cara que vem para o interior e quer acordar com o galo cantando, ele acorda com a serra ligando. Eu não tenho que impeça isso aqui no município. Quando eu trago aqui para dentro do município, aqui para dentro da zona urbana, eu não tenho nada que impeça que abra uma oficina mecânica do lado da sua casa. E aí o cara deixa os carros na rua e vocês sabem o que isso significa. O que impede? Ou se a gente for para uma questão mais específica ainda, que é uma coisa que chama sempre atenção quando aparece um prédio ou outro, eu não tenho um instrumento que impeça alguém de construir um prédio de 8 andares, de 10 andares na praça. Eu não tenho essas ferramentas ali comigo. E tudo isso são coisas que podem ser discutidas, tudo isso são coisas que são abraçadas pelo plano diretor. E isso expõe um pouco dos problemas que a gente já vive e que vão se agravar conforme a cidade vai crescendo. Tá? E eu não estou falando aqui nem das questões ambientais, que são bastante significativas, que são bastante pertinentes, e nem das questões socioeconômicas, que também são discutidas ali no plano diretor. E aí tem um problema que, assim, o plano diretor ele não é um assunto fácil, ele não é um assunto prático, ele não é um assunto... Assim, não é o tipo de assunto que o cidadão discute no churrasco com os amigos. Entendeu? Não é o tipo de assunto que o cidadão discute no almoço de domingo. Ele é uma peça técnica, ele precisa de vários técnicos, de várias áreas, que vão cruzar uma série de conhecimentos. Então, ele é um assunto bastante difícil, específico para se lidar dessa maneira. Então, e tem um problema, porque quem já me ouviu falar, e algumas pessoas aqui já me ouviu falar isso, eu sempre falo assim, o poder executivo e o poder legislativo, eles trabalham por demanda da sociedade. A sociedade cria uma demanda e os vereadores se desdobram, vão atrás de recurso, o prefeito também, aprovam leis, é uma demanda da sociedade. Mas como é que o plano diretor vai se tornar uma demanda da sociedade a ponto de nos empurrar para ele, se o pessoal não tem esse conhecimento, não consegue enxergar a necessidade dele? E isso é muito comum, porque o cidadão ele está preocupado em tocar a vida dele, em trabalhar, em cuidar da família, né? Ele tem outras preocupações, mas cabe a nós, né, os senhores eleitos diretamente, nós secretários lá como empossados pelo prefeito Adalto, eu acho que nós temos o tempo, nós temos a oportunidade, nós temos as ferramentas, nós temos
Bom, nós temos todos os meios para fazer esse debate, para parar, para pensar, para planejar a cidade que a gente quer daqui 20 anos, daqui 15 anos. Essa é uma incumbência nossa. E é por isso que o apelo aqui hoje, senhores, é para que os 9 vereadores aqui abracem esse tema. Vamos entender o que é, o que faz um plano diretor, para que ele serve, o que ele resolve, o que ele mitiga, o que ele evita de problema futuro, o que ele traz de bem. E aí, a hora que a gente tiver esse conhecimento, e aí sim a gente vai fazer isso aí, a gente vai para a sociedade, a gente conversa com todo mundo, a gente traz eles para dentro dessa discussão, porque vai precisar, não se faz o plano diretor sem a participação da sociedade. Então, esse é o apelo principal que eu venho fazer aqui hoje para os senhores. Não é inédito, o prefeito tem esse conhecimento da necessidade e principalmente da força que os senhores têm para a gente levar essa discussão para a rua. Tanto é que, acho que dia 15 de junho desse ano, ele encaminhou aos senhores uma carta aberta, fazendo esse mesmo apelo que eu estou fazendo aqui hoje, né? Então fica esse apelo mesmo. E é importante dizer que nós, quando esse assunto sair para a rua, nós vamos encontrar vozes na rua que vão fazer coro conosco. Nós temos aqui um grupo de pessoas bastante disseminado que tem essa preocupação. Nós temos os empresários da área, por exemplo, imobiliária, que sabe que o sucesso do empreendimento imobiliário que se faz aqui hoje, que faz loteamento aqui, loteamento lá, é porque Joanópolis é o que é. Que todo mundo que vem para Joanópolis se apaixona e quer comprar um terreno aqui, e quer vir para cá. Que bom que é assim. A gente tem os empresários da área do turismo, e o nosso turismo ele é de visitação, de contemplação, de natureza. Se isso acabar, acabou, pessoal. Se isso acabar, acabou. E a gente tem também um outro grupo, que são aquelas pessoas que adotaram Joanópolis, são os joanopolenses de coração, de opção. Essas pessoas têm um significado muito grande porque elas viveram fora, elas viram cidades lá fora crescerem desordenadamente e viram que isso leva, às vezes, a mazelas que é insolúvel, não tem mais como resolver. E, principalmente, essas pessoas mais sensíveis, elas estão bastante preocupadas porque elas estão vendo Joanópolis crescer também desordenadamente em muitos lugares e estão vendo também a nossa inércia, a nossa omissão no tema. Então, assim, essas pessoas todas, elas estão aí fora e elas estão discutindo o tema e elas estão prontas esperando a gente dar o primeiro passo. Então, elas estão aguardando a gente dar o primeiro passo e elas vão vir, viu, presidente? Vão vir, vão nos apoiar, vão nos ajudar e vamos conseguir discutir esse tema tão importante para o município. Tá? Já caminhando para o fim aqui das falas, pessoal, é importante dizer que o executivo ele tem feito essa conversa com a sociedade, com algumas pessoas que estão dispostas a conversar. A gente tem conversado esse ano todo. A gente desenvolve hoje, a Secretaria de Obras e Projetos, junto com a Secretaria de Educação, um projeto interdisciplinar que vai pegar a maior parte dos alunos da nossa rede, que vai envolver várias matérias, porque nós vamos levar o tema plano diretor para as escolas. O ano que vem, professor Luiz, presidente, nós vamos discutir esse tema nas escolas municipais. Nós vamos dar esse conhecimento, nós vamos fazer trabalho, vamos levar as crianças para os bairros, para as ruas, para elas conseguirem identificar isso. Saber o que é a falta de planejamento. Pô, meu bairro não tem água, meu bairro não tem esgoto, ou... Bom, as mazelas que a gente já conhece, eu não vou enumerar todas aqui. Mas é importante que esses novos cidadãos cresçam já tendo na ponta da língua isso que para nós ainda está difícil de entender, e nós vamos ter que aprender junto, porque eu também não sei tudo. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E o convite e a sugestão que eu queria deixar aqui para essa casa, para essa mesa diretora, para o presidente interino, para o presidente que virá hoje, é justamente essa. Se possível, criar uma comissão, que não seja uma comissão permanente, mas um grupo de trabalho que procure a gente lá e que a gente comece a desenvolver esse trabalho. Que a gente comece a procurar, usar os meios que a gente tem, primeiro para a gente se informar, para a gente se formar, e depois os meios que a gente tem para a gente ir chegando na população e ir mostrando para elas o quanto isso pode salvaguardar, proteger a Joanópolis, a joia da Mantiqueira, do jeito que a gente a conhece, do jeito que a gente quer, que os nossos filhos, nossos netos venham conhecer ela. Tá?
Então, o apelo era esse. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, quero desejar aí um ótimo mandato aí para o Michel, para o Tucurinha. Eu nem sabia que ele chamava Michel, para o Tucurinha, entendeu? Sei que vocês vão realizar umas eleições daqui a pouco, então também desejo toda a sorte do mundo, que seja serena, que seja profícua, que Deus abençoe todo mundo. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre a exposição? Com a palavra, a nobre vereadora Silvana.